Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna TVI. Ao chegar hoje no estúdio, eu me deparei com um assunto que me deixou muito triste, embora eu já tivesse conhecimento do fato. Foi um suicídio ocorrido e a pessoa usou a seguinte expressão: "Você viu a menina bonita que morreu?" Eu já sabia do assunto, né? Sabia a que ele estava se referindo. E falei assim: não, eu não vi a menina bonita, eu vi um ser humano. Que até parece que o que chamou a atenção dessa pessoa não foi o fato em si, né? Foi o fato da menina ser bonita. E pessoas feias também se suicidam. Pessoas bonitas e pessoas feias se suicidam, morrem. E a gente não pode fazer esse tipo de conotação por conta de que eu acho muito pejorativo você tratar esse assunto tendo como referência a beleza da vítima, a beleza da pessoa que cometeu esse despautério. Mas me suscitou a pretensão de abordar um pouco esse assunto, porque, como eu já dissera anteriormente, eu tenho mais de 4 décadas trabalhando como comunicador e meu início na imprensa foi como repórter policial. Então eu transmiti, escrevi muitas ocorrências policiais e dentre elas algumas relacionadas a suicídio. Isso sempre me instigou, né? Sempre me instigou por conta de que eu considero um assunto muito complexo, muito difícil de ser tratado. Às vezes até eu posso ser incompreendido, sobretudo pelos familiares, mas eu tenho, assim, opiniões que são muito firmes em função de tudo que eu já presenciei, testemunhei e narrei sobre questões relacionadas a suicídio. Por tudo que eu já conheço do assunto, o suicida, ele dá sinais de problemas. Normalmente, todo suicida é depressivo, embora nem todos depressivos sejam suicidas. O cidadão, quando comete o suicídio, é porque ele chegou no ápice da crise existencial. Se sente um ser insignificante, uma pessoa inexpressiva no contexto social, familiar, produtivo, histórico. Ele já não está vivo há muito tempo. Aquele suicídio foi tardio, porque ele já estava morto muito antes. Pode observar que normalmente os suicidas, eles fazem tentativas anteriores. A pessoa que se enforca, a pessoa que se atira, a pessoa que se joga debaixo de um veículo ou que se joga de um edifício, ele tem histórico de tentativas anteriores. São sinais, às vezes imperceptíveis, às vezes muito isolado. Outras vezes, as pessoas se expressam para amigos, para familiares, da sua condição de insatisfação, insignificância e propósito firme nessa pretensão de suicídio. Suicídio, diferentemente de homicídio, ele tem um histórico. Na questão do homicídio, ele pode ocorrer de maneira impactante. Você está no bar, há uma discussão. Você está no trânsito, há uma discussão. Você, de repente, pode estar envolvido numa ocorrência fatal sem ter premeditado aquilo, né? Seja por autodefesa, ou seja por um ato de vingança. O homicídio, ele normalmente acontece por questões que vão causar arrependimento do autor daquele assassinato. Porque não era aquilo que ele queria. Já o suicida é aquilo que ele quer. E isso perdura por alguns dias, algumas semanas, alguns meses e às vezes anos. Às vezes a pessoa passa 4, 5, 6 anos tentando se suicidar. Na verdade, ele não quer se matar. Ele quer usar aquele artifício como uma súplica para que as pessoas cuidem dela, porque ela já não está se cuidando. Já não está se sentindo uma pessoa vivente, uma pessoa com condições de ser produtiva, se acha um mequetrefe nesse processo de convivência humana. Eu quero ressaltar que eu não sou especialista no assunto. Estou aqui
expressando aquilo, o que eu tenho de conhecimento em função de muitas ocorrências que eu já reportei, de muitas reportagens que eu já assisti, li e vi. Enfim, em função de todos esses meus conhecimentos, é que eu chego à conclusão de ter uma opinião própria sobre este assunto. Então, o suicida, ele dá sinais, né? É aquela pessoa que era muito extrovertida e, de repente, ele fica introspectiva. Ele fica triste, ele se isola, né? Não entra mais em contato com os amigos, não quer mais saber de eventos. Ele está passando por um momento de dificuldade extrema, seja por questões de endividamento, de desamor, falência de um projeto, enfim. Alguma coisa aconteceu que faz com que ele não se sinta importante no contexto social e familiar. Ele se acha um intruso naquele ambiente. E essa correlação suicídio-homicídio serve, dentro dessa minha expressão, dessa minha forma de tentar explicar o que efetivamente acontece, é que no suicídio você tem necessidade de fazer com que pessoas lhe acolham. Pessoas entendam seu sofrimento e façam por você aquilo que você já não tem mais condições de fazer por si. O suicida, ele começa, no meu entendimento, como um protagonista de atos para chamar a atenção. Porque ele não quer se matar, ele quer chamar a atenção para um problema que ele está vivendo. Então ele vai, faz as ameaças, faz as informações. Alguns até chegam a fazer tentativas que não são fatais em função de que, na verdade, é o primeiro aviso que ele está passando por aquele problema, mas ele vai indo. Ele tenta uma vez, tenta 2 vezes, às vezes 10 vezes, 20 vezes, e ele vai pela tentativa. Ele vai como um recado que está sendo dado. Ele vai como uma súplica para que as pessoas o socorram. Acontece que nessa tentativa ele vai indo, aí chega um momento que ele acaba tendo coragem de ir até o final. E aí se joga de prédios, se enforca, dá um tiro na cabeça, enfim, são várias as formas de suicídio, mas todas elas deixam um legado de muito sofrimento, de muita tristeza, sobretudo nos familiares e nas pessoas mais próximas. Porque o suicida não para pensar no que vai causar aquele ato. Porque o que ele quer é sumir do mundo. Ele não para pensar no que vai significar para os pais, para os irmãos, primos, tios, para a família, ele se suicidar. E sempre vai ficar na cabeça do familiar aquela indagação: o que é que eu deixei de falar? O que é que eu deixei de fazer? Será que eu poderia estar mais próximo? Será que essa minha correlação não foi suficiente para ele não cometer esse ato translocado? Sempre vão ficar indagações para o resto da vida. Sempre as pessoas vão estar se indagando o que é que poderia fazer ou deixar de fazer para que aquele suicídio não tivesse acontecido. Então é uma situação difícil, complexa demais. E eu confesso que eu cheguei hoje aqui sem pauta, que normalmente acontece isso. Às vezes eu pergunto para um dos servidores: tem algum assunto aí que vocês já acham legal a gente manifestar? E aí, se for do meu conhecimento ou da minha noção, eu jogo para o meu telespectador, sempre na expectativa de um contraditório daquilo que eu estou falando, né? Não sei o que pensa, mas o meu telespectador pode me ajudar posteriormente, fazendo um comentário, dizendo: olha, essa sua linha aí está equivocada, que pode ser o que esteja acontecendo nesse exato momento. Pode ser que eu esteja pensando errado, mas é o que eu sinto. E eu tenho certeza que isso que eu tenho de opinião deve convergir com milhares de pessoas que estão agora nos assistindo. Porque eu acho o suicídio uma coisa muito difícil de você decifrar, muito complicado para você detectar, por mais que existam sinais. Porque às vezes a gente pensa que a pessoa está brincando, às vezes a gente pensa que a pessoa não tem coragem, às vezes a gente tem conjectura, né? Realmente ele quer se matar, mas não tem coragem. A gente está usando isso aí como chilique, coisa parecida. Mas no fundo, só Deus sabe o que é que está passando pela cabeça daquele indivíduo.
É uma pessoa que está sofrendo muito, muito, muito. Para essa pessoa, a morte é um alívio, mas ao mesmo tempo essa morte é uma coisa terrível para os seus familiares e amigos. Que, como eu dissera, sempre vai ficar pairando aquela dúvida, né? Se até onde eu fui era o limite. Será que eu não poderia ter ido mais adiante um pouco? Será que eu não poderia estar mais próximo da pessoa? Será que eu não poderia ter brincado mais, falado mais, estado mais presente com a pessoa? Ou será que aquela brincadeira deve ter desencadeado, né, a vontade da pessoa se matar? Será que alguma palavra que eu expressei não foi o gatilho? Será que eu não dei limite a mim mesmo para que as pessoas não perdessem seus limites? São dúvidas que serão terríveis para o resto da vida de todos aqueles familiares. Então eu fiquei muito triste com a notícia. Não é pelo fato de uma mulher bonita, de uma mulher, a questão não é de gênero, não é de estética, a questão é de humanização. Eu não direi empatia, porque nunca passou e nem vai passar pela minha cabeça essa questão de suicídio. Nunca, nunca. Embora eu, certa feita, li um artigo onde a especialista dissera que é muito raro a pessoa nunca ter pensado em se matar. Acho que é um sentimento humano isso, das pessoas quando estão impregnadas de problemas, passando por situações muito difíceis, ter esse sentimento, né, de suicídio, de querer sumir, enfim. Isso nunca... E olha que eu já tive muitos problemas, nunca passou pela minha cabeça, muito pelo contrário, né? Então, assim, tipo, é uma notícia triste, é uma notícia que nos deixa muito para baixo. Eu não conhecia a garota, não me recordo de ter visto ela em algum lugar, mas isso não diminui o meu sofrimento por conta de uma questão de empatia com os familiares. Eu não me imagino ter um parente suicida, não me imagino. Eu ficaria sempre com esse sentimento de pertencimento nas coisas que poderiam ter ocorrido para evitar aquela fatalidade. Então, é uma coisa muito chata isso, muito chata. Eu já tive familiares que morreram em tragédias de acidente. Tive, uma certa feita, um acidente que 6 familiares morreram de uma vez só, 6. Já tive tio que faleceu afogado. Não tive nenhum assassinato da minha família, e olha que minha família é grande, né? Ninguém da minha família morreu assassinado, nem matou ninguém. Mas ninguém da minha família se suicidou. Mas é uma coisa... A morte em si é complicada, né? A morte em si é muito difícil. Me lembro, certa feita, que ocorrera aqui na região um assassinato de 5 pessoas, a mando de um diretor de uma grande empresa nacional, instalada aqui no município de Itabuna. Essa pessoa, eu vou omitir o nome para não suscitar, né, questionamentos ou, enfim, problemas posteriores. Mas essa pessoa foi presa como mandante do assassinato. Ele contratou 2 homens, um casal de gay, que foi a uma cidade vizinha matar a amante, ou a suposta amante, desse diretor dessa empresa, com quem ele tinha um filho na época com 4 anos. Os assassinos se dirigiram a essa cidade, chegando no local onde ele já era conhecido, o casal era conhecido, e se deparou com mais pessoas na casa. Além da criança de 4 anos e da pessoa com quem se relacionava esse diretor da empresa, ela estava recebendo uma amiga também com um filho de 4 anos. Então tinham 2 crianças, cada qual com 4 anos, 2 mulheres e a empregada doméstica do sítio. 5 pessoas, todas 5 foram assassinadas. E segundo o relato de um dos assassinos, quando eles puseram as crianças num balde d'água, e a criança, a filha do diretor, chamando ele de tio, por cada proximidade, havia ali uma familiaridade daqueles 2 assassinos com aquele ambiente. Então ele ligou para essa pessoa e a pessoa mandou matar também, pode matar os 2. Isso tudo foi desvendado na investigação, no processo e sobretudo na condenação com posterior prisão desse indivíduo. Na prisão ele acabou cometendo suicídio. E na carta que eu tive acesso, eu recebi uma cópia da carta, ele começava
dizendo que estava indo ao encontro de Deus. Eu sou cético em relação a alguns dogmas religiosos. Eu tenho restrições a aceitar algumas coisas que são triviais na religião. E olha que eu sou católico, mas mesmo no catolicismo, eu me recuso a acreditar em algumas coisas, ou pelo menos eu duvido de muitas coisas. Não acredito no inferno. E se o céu existe, ainda estou muito descrente disto, não deve ser uma coisa assim de você morrer hoje e hoje estar no céu. Não creio muito nisso. Né? Algumas correntes religiosas e filosóficas falam de um espaço em que quando a pessoa morre, vai para ali, aí fica algum tempo lá, esse algum tempo pode ser um dia, pode ser 100 anos, pode ser 1000 anos, né? Num estágio de aprovação, ou coisa que equivalha, ou até de penalização, para depois ir para o céu. Eu não creio no inferno, não acredito no inferno. Porque dizem que o inferno fica debaixo da gente, né? O planeta já foi vasculhado, já foi transposto, e o que tem no núcleo da Terra não é o inferno. São muitas labaredas, concreto, água, enfim, não é inferno. O céu está diante de nós. O céu até a gente pode enxergar, né, essa imensidão universal, né, que a gente pode conjecturar como a morada do Senhor, a morada de Deus, que é para onde, segundo as correntes religiosas e filosóficas, nós iremos depois de morrermos. Como eu não creio muito nisso, né, eu quero acreditar de que as pessoas não vão para lugar nenhum. As pessoas que cometem pecados capitais. Então o suicida, não creio que vá para o céu. Não creio. Até porque o 7º mandamento bíblico diz: não matarás. O não matarás neste contexto é mais atenuante do que matar. Porque às vezes a gente mata uma pessoa por uma intercorrência. Você está num lugar, há um desentendimento, há um insulto, há uma palavra de agressividade, e você já, fora de si, você surta e dá um murro na pessoa, a pessoa morre. A pessoa cai, bate a cabeça no quina, acaba morrendo. Você cometeu um assassinato. Não era a sua pretensão aquela fatalidade, mas acabou tendo como desfecho a morte de alguém. E essa pessoa, infelizmente, estava no momento errado, lidando com a pessoa errada. E essa pessoa que matou, não creio que ela vá para o inferno, mas creio que ela não vai para o céu. Né? Creio que ela vai ficar em algum lugar, uma coisa meio mística, meio louca, meio assim, inexplicável, mas é o que eu creio. Eu sou muito reticente nessas coisas ligadas à religião, embora eu tenha formação religiosa. Minha família é religiosa, minha família toda é cristã. Então, o suicida, para mim, ele tem uma situação de desmerecimento de estar no céu. E se um dia chegar lá, esse dia vai durar milhares de anos, na minha concepção, no meu entendimento. Mas, independentemente dessas questões místicas, dessas questões relacionadas à religião, existe a praticidade, aquela coisa que a gente sente, que a gente vê, que a gente toca, que é o sofrimento das pessoas. Então, naquele momento, quando ele dissera que estava indo ao encontro de Deus, eu tinha um programa na Rádio Jornal na época, e eu disse: olha, ele morreu enganando as pessoas. E morreu enganado. Porque ele não está indo ao encontro de Deus. Quem suicida normalmente não vai ao encontro de Deus. Pode até para o céu, como eu dissera, há milhares de anos depois. Mas não está indo ao encontro de Deus. Com certeza absoluta não está indo, porque a palavra de Deus, através dos ensinamentos bíblicos, ressalta de maneira muito inequívoca. Não matarás está dizendo que é não matarás e ponto final. Não está lá no 7º mandamento, não matarás, vírgula. Não matarás, ponto e vírgula. Não matarás, reticência. Lá é muito taxativo o mandamento de Deus. É para não matar, não importa o motivo. Ah, mas o indivíduo estuprou minha filha, estuprou minha mãe, matou minha filha, vou matar por causa disso. Não tem motivo de matar pessoas. As pessoas é para viverem. As mortes relacionadas a Deus são mortes de doenças, de velhice. A pessoa vai morrer de AVC, vai morrer de ataque cardíaco, vai morrer porque está com 100 e poucos anos e os órgãos já não estão mais funcionando. Isso é morte de Deus. Agora, a morte
causada por um acidente de veículo, por um acidente de avião, por um acidente de moto, por um disparo de arma de fogo, por uma perfuração de arma branca, são mortes do homem. O cidadão pega a moto, bêbado, e eu já fui testemunha do assunto desse, num acidente desse. O cidadão bêbado, pega a moto, sem capacete, sai de Buerema para Itabuna. Estava querendo morrer. Por quê? Alcoolismo, velocidade, imperícia e falta de uso dos equipamentos de segurança, é como se a pessoa tivesse realmente querendo se matar. Então não é uma morte de Deus, foi a morte do homem. Ele não cuidou dele. Ele não cuidou do equipamento de transporte que ele estaria usando. Na queda do avião, alguém usou um parafuso errado ali que provocou a queda da aeronave de mais de 100 metros. De milhares de toneladas de peso, mas que ainda assim voando, precisava daquele parafuso ajustado. Então aquele parafuso que deu problema é que vai causar a queda do avião. Então não foi a morte de Deus. Morreram ali mais de 100 pessoas, mas foram mortes causadas por erro humano, negligência humana, desatenção dos mecânicos, do piloto, da companhia. Então as mortes, a gente tem que separar nessas situações, né? Não existe morte do diabo, mesmo quando é provocada por pessoas que cometem latrocínio, que cometem assassinatos, feminicídio. Morte do homem. Existem somente dois tipos de morte: a morte do homem e a morte causada pela naturalidade da existência humana. Chega um momento, né, porque o corpo é igual uma pilha de rádio, né? Você tem ali uma durabilidade. Chega um momento que você pode até fazer uma recargazinha, que é o que acontece quando as pessoas fazem transfusão de órgãos vitais, quando as pessoas recorrem a cirurgias. Então aquela pessoa que era para morrer aos 70 anos, vai acabar tendo uma sobrevida de mais 20, 30 anos, vai morrer com 90, com 100 anos, mas era para morrer com 70. Então há uma recachutada, né? As pessoas são reenergizadas através de cirurgias, de intervenções medicinais, de medicamentos, enfim, de aparelhos, né, como marca-passo, enfim. Então as pessoas acabam tendo sobrevida. A pilha de rádio também é assim. Mas chega um momento que não vai ter mais jeito, né? Tudo que for feito será insuficiente para as pessoas serem mantidas vivas. Então essa é a morte de Deus. O senhor está almoçando, dá um piripaco, dá um ataque cardíaco, pá, morre. Eu já tive, na verdade, o esposo de uma tia minha, ele não era meu tio, porque o meu tio havia falecido, ela casou com outra pessoa, e essa outra pessoa, que embora nós considerássemos como tio, ela almoçando com essa minha tia, acabou tendo um ataque fulminante, um ataque cardíaco, e ele se debruçou sobre o prato. Ela até pensou que era brincadeira dele, ele morreu de ataque, morte súbita, né? Tem pessoas que morrem de AVC. Minha mãe, infelizmente, faleceu de AVC. Minha mãe passou 5 dias na UTI para morrer, mas tem outras pessoas que morrem logo. Por exemplo, eu tenho um saudoso amigo chamado Palito Orley. O Palito, ele morreu de AVC também. Eu estava na procissão de São José com ele, eu deixei ele com a esposa e o filho, e quando eu cheguei em casa, né, o meu amigo Antônio Azevedo ligou para mim dizendo: Val, o que é que tá vendo? O carro de SAMU tá na porta da casa de Palito. Eu rapidamente me dirigi para lá, quando fui informado de que ele já tinha sido transportado para o hospital de base. Chegando lá, foi constatada a morte dele. Morreu de AVC, morte súbita de AVC. Tem AVCs que têm durações de dias, até de meses. Tem pessoas que têm problema de AVC 4, 5, 6, 8 vezes. Tem outras pessoas, como o Palito, que foi uma vez só e foi fulminante. Então, a morte é uma coisa muito, muito irracional, né? Muito difícil de você compreender a morte. Porque a morte, sobretudo, é irresponsável. Né? Olha que a gente está saindo da questão do suicídio, do homicídio para a questão da morte. As coisas se confundem. Né? Eu estou tentando expressar aqui para o nosso telespectador conhecimentos que eu tiver através de coisas que eu já li, e eu leio bastante. Eu leio 6 horas por dia, em média. Então, por tudo que eu já li, é claro que nem tudo que eu li, né, corresponde aos fatos, naquilo que existe a controvérsia, ou seja, aquele fato é uma realidade ou uma meia-verdade, porque existe o contraditório. Então, às vezes, você tem um raciocínio a respeito de uma tese, ou de um fato, mas você não tem unanimidade
naquela opinião. Sempre tem alguém que vai convergir, que vai divergir, né, daquele seu posicionamento. Mas a morte é de uma irresponsabilidade enorme, porque a morte ela não dimensiona o tamanho da dor que causará nas pessoas. A morte não tem responsabilidade naquilo que você tem de compromisso. Às vezes você faz planos para uma viagem de veraneio, às vezes você compra um abadá para participar de um bloco de carnaval, às vezes você marca um casamento, às vezes você está esperando o nascimento do teu filho, às vezes você tem um compromisso comercial que vai lhe dar muito dinheiro e você já conjectura o que vai poder fazer com aquele dinheirama toda. Você tem compromissos e mais compromisso, mas a morte vem e o arrebata. Não respeita a cronologia daquilo que você projetou para a sua vida. É você que pensou que morreria aos 80 anos, aos 22 anos a morte está te levando. Por isso quem tem que estar sempre preparado, e aqui não é um conceito religioso, né? Os religiosos dizem que tem que estar sempre preparado para a volta de Jesus ou para o momento do juízo final. Essa é uma questão religiosa, que eu não me atenho a ela, né? Eu sempre planejo o meu dia seguinte com a perspectiva dele não existir. Então tudo que eu deixarei já está organizado para aquelas pessoas que infelizmente sofrerão com a minha perda, mas não sofrerão com a desorganização do que foi causado como consequência, né, da morte. Então a vida é uma coisa, né, tipo assim, em média 130 pessoas morrem somente no Brasil vítimas de raios. Né? A pessoa está numa praia se divertindo. Às vezes é a primeira vez que a pessoa vai numa praia. A pessoa está ali se banhando, passou 4, 5 horas na praia. E chega um momento que a pessoa sai da água com a intenção de ir comer um caranguejo, tomar um refrigerante. Aí no meio do caminho o raio vai e pá, mata a pessoa. Então a pessoa estava no lugar certo no momento errado. A pessoa acabou morrendo. Isso acontece em quantidade média de 130 por ano. Às vezes a pessoa está no campo, está numa roça, está no sítio, se divertindo ou trabalhando. Não volta para casa porque o raio matou a pessoa. Só que essas vítimas, elas poderiam ter sido nós. Somos nós que poderíamos estar naquele local, seja na praia, seja no campo. Somos nós que poderíamos estar simplesmente brincando debaixo da chuva. E o raio vai e nos mata. Todos nós poderíamos estar naquele local, naquele momento, e sermos vítima de um raio. A mesma coisa acontece com os 45 mil assassinatos registrados no país, no Brasil. Em média, por ano, nós temos assassinatos em quantidade de 45 mil. Era 55 mil a média, mas houve um decréscimo bastante vertiginoso nos últimos 4, 5 anos, e aquilo que era 55 mil em média, caiu para 45 mil em média. Houve aí uma redução de mais de 10 mil mortes em média, causadas por assassinatos. São pessoas que são esfaqueadas, são pessoas que são vítimas de projéteis de arma de fogo. Então, essas pessoas, muitas delas, morreram porque estavam no lugar certo, mas no momento errado. Né? São as vítimas das chamadas balas perdidas, que ocorrem quase que todos os dias. A imprensa nacional tem noticiado de crianças, estudantes, donas de casa, trabalhadores, pessoas que morrem porque estavam na linha de colisão. Estavam no momento em que alguém de lá de distante, né, deu tiro, às vezes nem foi com a intenção de matar alguém. Né? Às vezes ele estava querendo treinar, né, um tiro ao alvo, às vezes a pessoa passa eu vejo muito isso nas placas de sinalizações, né, nas rodovias, muitos furos, né, e aquilo ali são tiros que as pessoas dão. O cara está dirigindo e dando tiro nas placas. Então aquele tiro que vai transpassar aquela placa pode acertar alguém distante. Tem balas que são 3 quilômetros. Eu soube que um tiro de 32 vai para 500 metros. Então você às vezes dá um tiro de 50 metros, mas vai matar alguém meio quilômetro depois. E você vai seguir sua viagem sem ter noção do que ocorrera. Você matou alguém, a intenção não era matar a pessoa, era se divertir. Tira o alvo numa placa. Só que o desfecho disso foi um assassinato. E a pessoa vai morrer
sem saber que foi ela a causadora daquela morte. Então, deve existir no meio dos 45 mil mortes, sabe? No mínimo 1.000 pessoas que morreram porque estavam simplesmente no lugar errado. Ou melhor, no lugar certo, mas no momento errado. Pessoas que foram vítimas da chamada bala perdida. Pessoas que, na sua absoluta maioria, né, ninguém nunca vai saber da autoria daquele assassinato. Mas pessoas morreram. Sobretudo quando tem tiroteio de polícia contra facções criminosas, e a gente noticia bastante isso e lê sobre esses assuntos, relacionados a ocorrências nas favelas de Rio, São Paulo, Salvador. Agora mesmo em Salvador, uma criança morreu, um adolescente, 17 anos, morreu porque foi vítima de uma bala perdida. Então, nós somos sobreviventes, nós não somos viventes. Nós somos 8 bilhões de seres humanos na face da Terra. Milhares dessas pessoas não vão assistir o pôr do sol de hoje. Pessoas não vão anoitecer no dia de hoje, porque serão assassinadas e muitas delas serão mortas porque simplesmente estavam no momento errado naquele lugar certo. Acidente de veículos. As estatísticas apontam que, em média, 40 mil pessoas morrem de acidente de veículo por ano no Brasil. Muitas vezes você está dormindo. O cidadão está conduzindo aqui o veículo e você está do lado ou no fundo dormindo durante a viagem. Não vai acordar nunca. Nunca vai acordar porque houve um acidente e todo mundo morreu. Um amigo meu, o Dr. Carlos, estava indo para Porto Seguro no ano passado, se não me engano, no início do ano passado, quando depois de, na curva, logo após Itagimirim, ou é Mundo Novo, uma dessas carretas, né? Bitrem, parece que chamam, na curva, a parte que estava levando madeira virou e atingiu o ônibus e parece que 18 pessoas, 28 pessoas morreram, dentre eles meu amigo, o Dr. Carlos. Com certeza morreu dormindo. Né? Então muitas pessoas morrem dormindo. Muitas pessoas morrem porque estão, repito, no lugar certo, mas no momento errado. Então nós somos sobreviventes. Todos nós poderíamos estar nessa relação, nessas ocorrências que vitimam pessoas sem que elas percebam o risco. Porque não há risco. Você está na praia, qual é o risco que você... O que é que você vai pensar numa praia, mesmo em dia de chuva, de que você vai ser vítima de um raio? Essas coisas a gente não pensa. A gente desfruta do momento ali, a gente está se divertindo, a gente está curtindo aquela tarde, aquela manhã ensolarada, ainda que chuvosa, na beira de uma praia. A gente só quer se divertir, se alegrar e ser feliz. De repente a gente está viajando sequer está acordado, mas aí a gente é vítima de um acidente fatal. Às vezes a gente está num colégio estudando, numa universidade, aí vem uma bala perdida e tira a nossa vida. Então nós somos sobreviventes. Tudo na vida tem essas situações, as circunstâncias que vão resultar na felicidade ou na infelicidade. Vão resultar em você estar bem ou você estar mal, em você estar vivo ou você estar morto. Nós somos sobreviventes. Em resumo, a gente lamenta muito toda forma de suicídio. Eu tenho uma ideia muito minha de que quando as pessoas se suicidam, elas já estavam mortas há muito tempo. Infelizmente, essa é a vida. A gente fica muito triste toda vez que acontecem essas coisas, porque, independentemente de nós conhecermos as vítimas, são vidas humanas, né, que deixam legado, que com certeza causam tristezas, sofrimento, sobretudo nos corações de mães, de pais, de irmãos, familiares. E cabe a nós externarmos aos familiares, aos amigos, os nossos mais profundos sentimentos de pesares, nossos pêsames a todos aqueles que esse sentimento, né, de que essa dor poderia ser evitada se cada um pudesse decifrar os sinais. Né? É isso aí. Nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida, é um pelar e um pecar.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna, TVI. Olha, já que nós falamos anteriormente sobre morte, sobre suicídio, sobre homicídio, eu quero terminar o programa de hoje falando de vida. E como é maravilhoso a gente viver, né? A gente, de repente, está num local agradável, cercado de pessoas agradáveis, de familiares, de amigos. A vida é uma coisa maravilhosa. Tem até uma música que fala... Várias músicas que falam sobre o prazer de viver, sobre a vida ávida em qualquer situação, né? A vida, ela tem que ser vivida mesmo errada, mas a pessoa tem que viver e cada vez mais querer viver e agradecer pela vida. Porque a vida, ela traz resposta para todas as suas dúvidas, ela traz também o alento, o acalento de todo o sofrimento que você já viveu ou esteja vivendo. Porque a única coisa que você não pode resolver na vida é a morte. Porque a morte não depende de você. A vida, sim. A vida depende de você. Porque a qualidade da sua vida vai depender do que você vai decidir sobre as coisas que você quer experimentar, sobre como você quer viver. Se você busca viver em harmonia com as pessoas, a resposta virá como forma de felicidade para você. Porque quem planta o bem, colhe o bem. E aí eu não vou falar das coisas ruins da vida, porque não cabe nesse momento. Prefiro falar das coisas agradáveis, né? De você estar se divertindo, de você estar sempre programando o seu dia seguinte, de você estar vivendo esse dia seguinte de maneira muito harmoniosa com as pessoas, né? Você não precisa estar brigando com o mundo para ter a sua parte de terra nesse chão, o seu lote, né? O seu espaço. Você vai viver esse espaço em função daquilo que você está experimentando, né? Porque às vezes a vida depende muito daquilo que a gente está projetando para ela. As pessoas são felizes quando elas querem ser felizes e deixam as pessoas serem felizes. Se você escolhe viver, você terá a vida como contemplação e como compensação por esse seu desejo. Viver é uma coisa maravilhosa, né? Cada segundo, cada minuto. Eu tenho carro e tenho moto. Eu adoro viajar de moto. Adoro viajar de moto. Eu conheço toda a Bahia. Eu conheço todo o litoral baiano. De Mangue Seco, divisa da Bahia com Sergipe, a Costa Dourada, que é divisa da Bahia com Espírito Santo, né? A Costa Dourada é uma praia de Mucuri. Gosto muito daquele local. Local paradisíaco. Maravilhoso local. Tem uma estrada, parece de 60 quilômetros de chão, uma estrada muito ruim, mas quando você chega na Costa Dourada, você vê a recompensa de você ter percorrido 30 quilômetros de chão, né? De lama, de barro, de poeira, enfim.
mas é um lugar muito agradável. Então, às vezes você, para ter esse momento de satisfação, esse momento agradável, de estar desfrutando ali de uma praia, de um rio, você escolhe, você quer tomar banho de rio? Tem lá. Você quer tomar banho de praia? Tem lá. Se você quiser os dois, ambos estão lá à sua disposição, de graça. Até dizem que o lazer mais democrático que existe é a praia, porque ela está ali para o rico e está para o pobre. Há uma proibição de praias privadas, né? Os grandes condomínios e os grandes conglomerados hoteleiros sempre fazem divisões em seus territórios, proibindo o acesso das pessoas àquela praia. Isso não é permitido. A praia pertence ao povo. Em qualquer lugar que você vá, a praia pertence ao cidadão, ao brasileiro ou às pessoas de outros países que moram ou visitam o Brasil. Ninguém pode lhe proibir, com exceção de lugares militares, né? A Marinha tem ali uns espaços onde não é permitido a presença de estranhos por conta de segurança, né? Mas não pode haver impedimento por conta de interesses privados, né? De donos de hotéis, donos de restaurantes, de condomínios fechados. Isso não pode existir. Então a praia, democraticamente, é o lugar onde a gente pode se sentir pertencente a esse patrimônio que é um dos melhores países do mundo, que é o Brasil. E aí eu conheço todo o litoral baiano, e sempre de moto, porque é uma sensação agradável você estar pilotando pelas rodovias. Há uma sensação de liberdade, aquela coisa que está sob seu controle. E é claro, viajando com todo cuidado, porque a moto é o veículo mais perigoso que existe, sobretudo para quem não tem consciência deste fato. Então, eu sempre piloto, eu não bebo bebida alcoólica nenhuma, nem vinho, não bebo. Eu vou sempre de refrigerante ou suco, ou vitamina. Eu normalmente não passo de 90, meu ritmo é 80, 75. Não tenho pressa, até porque eu viajo para me divertir. Eu não viajo a negócio, mesmo quando eu vou fazer uma cobertura jornalística, mesmo quando eu vou participar de um compromisso, eu sempre vou com antecedência para não ter aquela pressa, não ter aquela necessidade de cumprir horário. Vou numa boa. Só para você ter ideia, eu já fiz 5 horas de Salvador para Itabuna de moto, já fiz, porque havia uma necessidade, né? Eu era diretor de uma clínica, quem abria era eu tinha que abrir a clínica 7 horas da manhã, saí 2 horas da manhã, último dia de carnaval de Salvador, e eu fiz de 2 horas da manhã até, já fiz em 5 horas o percurso. Mas normalmente eu faço percurso em 12 horas, em 14 horas. É normal eu sair para Salvador em viagem, sobretudo via ferryboat, eu gosto de viajar via ferryboat, porque eu gosto de pegar ali a Costa do Dendê, são as 10 cidades e existem muitas coisas agradáveis para serem vistas. Então, quando eu vou para Salvador, eu já fui para Salvador por todos os percursos que você possa imaginar. Eu já fui para Salvador via BR-101, pegando a 324, que é a Feira Salvador. Eu já fui pela BR-101 entrando em Santa Amaro, né? Segundo pessoas me informaram, ali você lucra 50 quilômetros quando você faz aquele desvio. Eu já fui também para Salvador via Camambu, entrando na Costa do Dendê. Já fui para Salvador via litoral, através de Ilhéus e Itacaré. Então, já fui também para Salvador via Jiquié, que eu tinha que passar primeiro em Jiquié, peguei a 116, e já fui também via Feira de Santana. Então, todos os percursos possíveis para sair de moto até Salvador, eu conheço, eu já percorri, todos. Mas sempre viagens, eu diria turísticas. Eu vou na malemolência, sabe? Eu vou curtindo a paisagem. Conheço todos os balneários, hotéis fazendas, distritos, colônias, quilombolas, praias, todas eu conheço no percurso do litoral baiano. Já fui também na Chapada Diamantina, Bom Jesus da Lapa, 14 anos, inclusive vou agora para lá, para a Romaria de Bom Jesus da Lapa, me estendo até Correntina, que fica a 160 quilômetros, quer dizer, mais distante. Então, assim, é muito agradável, né? Viver, ser feliz, experimentar essa coisa, sabe, divina, de você estar com saúde, respirando, e às vezes até sem saúde, mas curtindo a vida. Porque viver é uma coisa tão agradável, sabe, que deveria ter uma permanência mais alongada, né? Você teria que morrer mais tardiamente. Eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa morrendo jovem,
Sobretudo sem deixar um legado, né? Eu já tenho 3 filhos, eu tenho um filho de 43 anos, eu tenho um filho de 37 anos, tenho um filho de 32, eu tenho uma neta de 20, um neto de 10 e um neto de 4. Eu já tenho 2 gerações além da minha, né? Eu estou, assim, deixando um legado, né? Mas quando morre uma pessoa jovem, eu fico triste porque acabou ali, né? Acabou ali. Não deixou um filho, não deixou um neto, sabe? E o que nos eterniza são as coisas que você deixa. Né? Sempre que o pai morre, por mais velho que ele seja, sempre alguém vai perguntar para o filho, né, o nome dos pais. Cada vez que o pai for mencionado, ali ele vive. A eternidade é pela memória. A eternidade é pelo que você deixa, né? Alguém vai ver alguma coisa, seja uma roça, seja uma casa, seja um monumento, seja um quadro, seja um livro, seja alguma coisa palpável, alguma coisa material, e ali está a sua referência, por mais que você tenha morrido há 100 anos, há 50 anos. O legado nosso para a eternidade é aquilo que as pessoas podem ver, palpar. E é isso que eu acho que é importante na vida. É você viver construindo coisas. E o construir coisa não significa fazer uma casa de praia, né? Ter uma casa na cidade, ter um veículo. Construir coisa também é construir pessoas, criar pessoas, educar pessoas, fazer com que as pessoas tenham na sua existência a extensão de uma felicidade que não pode ser terceirizada. A pessoa constrói a felicidade, você constrói a sua felicidade. Você encontra a pessoa legal, você está construindo a sua felicidade. Você se casa com uma parceira, uma pessoa cúmplice, uma pessoa amiga, você está construindo a sua felicidade. Você consegue um bem que vai lhe dar conforto e segurança, você está construindo a sua felicidade. Você atingiu um nível de prosperidade que fez com que você pudesse adquirir o veículo dos seus sonhos, você construiu a sua felicidade. Tudo recai em você ser feliz na vida. Mas se por alguma razão você não for feliz, vá vivendo. Vá deixando as coisas transcorrerem. Porque a felicidade virá. A felicidade está à tua espera. Você tem que construir esse caminho. Porque muitas vezes ela não vem até você. Você tem que ir até a felicidade. Você tem que buscar a felicidade. Você tem que viver isso. Você tem que experimentar cada milímetro desse percurso. Você tem que ir até a pessoa, a coisa, o bem material, o evento, as coisas que vão fazer com que você tenha o ápice da felicidade. Um momento de regozijo, um momento de prazer, um momento de satisfação naquilo que você tem ou naquilo que lhe pertence, naquilo que você é, no ser e no ter. Felicidade e vida se harmonizam. E só depende da gente. Se você prefere brigar com o mundo, se você prefere brigar com as pessoas, você vai acabar não sendo feliz. Você vai viver uma vida muito difícil. Mas hoje ser feliz não é difícil. Porque ser feliz só depende da gente. Nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida. É um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para
trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna TVI. Como eu falei de felicidade de vida, eu também quero estender esse raciocínio para coisas que, no meu entendimento, tem muito a ver com essas duas vertentes. É porque felicidade requer viver e vice-versa. Mas, às vezes, viver para ter felicidade tem um significado de ambiente, de meio ambiente, né? Você, para viver bem, você tem que conviver com pessoas do bem, em lugares agradáveis. Você vai ter felicidade na medida em que você está vivendo e convivendo com pessoas que lhe façam feliz. Se está na sua casa, que é o seu ambiente, e você está vivendo com pessoas boas, você está vivendo com seus parentes, com seus familiares, você está vivendo com a esposa maravilhosa ou com o marido maravilhoso, você tem filhos maravilhosos, você tem bons vizinhos. Então você está tendo felicidade e vivendo com pessoas do bem. Porque você viver feliz tem muito a ver com quem você está vivendo, com quem você está se relacionando. Porque existem pessoas que elas são boas apenas para você dar bom dia, boa tarde ou boa noite. Não passar disso. Não vale a pena você parar no bar, sentar numa mesa e passar 1 hora, 2 horas, 3 horas com uma pessoa que não seja agradável, que não seja proativa, que não seja a pessoa daquela sinergia que tem muito a ver com o que você pensa, com o que você faz, mas, sobretudo, pessoa da sua confiança. Pessoa que pode dar para você a tranquilidade de, estando com ela naquele espaço, não ser surpreendido por desafeto dela, por problemas causados por ela e que vai acabar envolvendo você. Porque você está conversando com a pessoa, você está bebendo com a pessoa e chega um desafeto dessa pessoa, se isso resulta num conflito, você direta ou indiretamente vai estar envolvido naquela ocorrência. E se aquele fato tiver desfecho de ocorrência policial, as coisas se complicam mais ainda. Então é preciso que nós saibamos quais são os ambientes que nos pertencem, quais são as pessoas com as quais nós temos que ter convivência, porque existem pessoas que são nocivas. São pessoas que, quanto mais distante de nós, melhor para a nossa qualidade de vida e melhor para a nossa felicidade. São pessoas que são realmente tóxicas para nós. Só que elas são fáceis de serem identificadas. Por exemplo, se você passa a ter amizade com uma pessoa que já traiu outras pessoas, você não tenha dúvida que você está querendo cavar uma cova para você mesmo. Porque se a pessoa traiu uma outra pessoa, ainda que essa outra pessoa não seja do seu conhecimento, que limite ela vai ter para não trair você? Então vamos evitar pessoas que são ingratas, que são traidoras, que são... Tem pessoas que só têm problemas. Eu não gosto de conversar com pessoas assim. Eu tenho um amigo que ele sempre chegava lá em casa, e ele constantemente estava lá em casa, até porque nós somos colegas de imprensa. Ele chegava sempre falando de problemas, só problemas, sabe? Que dormiu mal, que teve problema no nervo ciático, que teve problemas musculares, que não dormiu direito, que teve dor de cabeça. Aí teve um dia que eu perguntei para ele falando de tantos problemas que ele teve durante a noite, eu falei assim, esses seus problemas agora estão acontecendo? Não, já amanheci bem e tal. Pois bem, meu amigo, deixa eu te falar. Eu sou seu amigo para resolver seus problemas também. Se você tiver algum problema e eu puder resolver, você pode conversar comigo sobre os seus problemas, né?
independentemente do que é que seja. Pode falar para mim dos seus problemas, que eu vou poder resolver. Agora, os problemas que eu não posso resolver, me poupe, por favor. Porque não vai me ajudar e você não vai se ajudar. E nem eu vou poder ajudar porque o problema já foi resolvido. Você passou a noite toda com um problema muscular. Mas você conseguiu às 4 da manhã tirar uma soneca, acordou 6, mas já está bem, está inteiro. Não precisa me falar do problema que você teve. Que vai me criar uma situação de tristeza. Poxa, meu amigo ficou até 4 da manhã sofrendo. Não. Você poderia às 3 da manhã ligar para mim. Val, estou precisando de um medicamento. Tem como você ir à farmácia? Não tenha dúvida. Eu não vou acordar contrariado. Muito pelo contrário. Eu fico numa felicidade enorme quando eu posso ser útil para alguém. Eu não conto quantas vezes eu já corri risco inclusive de morte, risco de ser assaltado, o risco de ser roubado, porque às vezes, trafegando pelas rodovias, eu me deparo com acidentes e paro para perguntar se a pessoa está precisando de alguma coisa. Aconteceu agora, quando eu vim de Porto Seguro, Nápoles, né? Eu vi um carro caiu numa ribanceira e estava um cidadão lá e eu voltei, né? Eu passei pelo acidente, era uma curva, voltei, me aproximei e perguntei para ele se ele estava precisando de alguma coisa, né? De repente um telefonema para um parente, para uma seguradora, para um guincho, para um mecânico, alguma coisa assim que eu pudesse resolver, sabe? Eu voltei, várias outras vezes isso aconteceu, né? E minha esposa sempre fica muito reticente porque ela acha que é armação, que é assalto, né? E algumas vezes eu até deixo a esposa no local e vou sozinho, porque eu gosto de ser útil. Isso é maravilhoso, você sentir importante, você fazer a diferença na vida de uma pessoa. Às vezes uma certa feita eu vim no dia Nápoles, logo depois da ponte do Rio de Quitinhunha, aí tinha um cidadão louco, né, quase 2 metros de altura, maltrapilho, e desesperado com o celular pedindo socorro, pedindo para parar, aí eu passei por ele. E eu pilotei mais de 1 quilômetro, eu estava sozinho nesse dia, e eu fiquei me martirizando, sabe? Imaginando, meu Deus, será que é uma cilada? Ou será que é alguma pessoa precisando realmente de ajuda? Aí eu manobrei a moto, retornei. 1 quilômetro depois retornei. Isso eram as 6 da manhã. Aí me aproximei do cidadão e perguntei para ele se ele estava precisando de ajuda. Ele falou, rapaz, eu sinto, pensando que você me leve até a Ventania. Fica uns 4 quilômetros desse local. Aí ele me contou a história. Ele tinha ficado numa festa em Itapebi. E aí, voltando, perdeu a direção do veículo e caiu numa ribanceira. 2 da manhã. Ele estava das 2 da manhã até aquele momento, 6 horas da tarde, desesperado pedindo socorro para as pessoas, né? Ele não estava ferido. O carro, na verdade, eu nem cheguei a ver direito o carro, sabe? Eu só vi uma parte do carro que estava realmente numa ribanceira de uns 50 metros, mas ele, graças a Deus, não teve nada. E um cidadão de uns 2 metros, eu acabei socorrendo ele. Levei ele até a Ventania, onde ele pegou lá um guincho e foi resolver a vida dele. Poderia ter sido um assalto. Poderia ser alguém que estava com alguém lá sofrendo no carro, precisando de socorro médico, e eu seria a pessoa que ligaria para a Polícia Rodoviária Federal ou para uma situação de socorro ali próximo. Então a vida é feita também de escolha, né? Mas o importante é você ser feliz. Às vezes você é feliz ajudando pessoas. Eu sou feliz ajudando pessoas. Eu sou feliz viajando, pilotando, vivendo, experimentando cada segundo, cada minuto dessa coisa maravilhosa que é a dádiva que Deus nos deu de viver. Obrigado, Deus, por isso. E obrigado a você também, que tem sempre nos prestigiado com audiência. Fiquem todos com Deus. E não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.